Muito bem. Ramon, essa divisão aí na pesquisa, ou esses números aí que mostram, enfim, um percentual muito meio que parecido, né? Isso aí segue na linha do que acontece no país, né? Essa divisão quase que igual, digamos assim, que na eleição passada acabou dando a eleição para o Partido dos Trabalhadores, mas por uma diferença, né, muito pequena, e me parece que esse pensamento em relação ao ministro Alexandre de Moraes também é uma coisa que reflete posições de direita e de esquerda, não sei se é mais ou menos isso. Na verdade, a polarização ela existe, né? E nesse momento parece que o mundo virou preto e branco, que não há outras nuances de cinza, né, que possam ser enxergadas aí. E isso é estimulado pela extrema-direita. Você veja que antes da extrema-direita chegar ao poder no Brasil, nós estamos falando de 18, você tinha um ecossistema político, vamos dizer assim, que era permeado por várias posições. Porque na estratégia de luta da extrema-direita, nesse momento, não só no Brasil, mas no mundo, ou você é extrema-direita ou você é esquerda, né? E aí não existe espaço para o centro ou coisa parecida. Eu vou dar um exemplo claro para nós aqui em Rondônia. O ex-governador e atual senador Confúcio Moura é taxado aqui em Rondônia como sendo um senador de esquerda. Confúcio nunca foi de esquerda. É só pegar o governo dele, né? O Confúcio é um homem de centro-direita. E que nesse momento, por ter um comportamento civilizado em Brasília, no exercício do seu mandato, né, trazendo recursos para Rondônia, ele é taxado de esquerda, coisa que ele nunca foi, né? É apenas um liberal progressista, como tantos outros que nesse momento estão sendo taxados de esquerda. Até o Amoedo, vejam bem, o Amoedo, banqueiro, fundador do Novo, está sendo taxado de ser de esquerda. É um absurdo. Porque quando você reduz, né, o raciocínio, a análise sobre o cenário, você facilita esses reducionismos que permitem a uma gama de pessoas, né, com pouca, vamos dizer assim, com pouco acesso à informação, a referendar os seus próprios preconceitos. Que é disso que a extrema-direita vive. Então parece que o mundo está dividido entre extrema-direita e esquerda. Isso não é verdade. Eu, por exemplo, tenho defendido posições do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal como um todo, no que diz respeito à defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito no Brasil, mas não pouco críticas às decisões do Supremo quando se trata de questões econômicas. Eu até vi outro dia um levantamento das decisões do Supremo no que diz respeito a questões trabalhistas, né? 80% pró-empresariado, e o resto, né, 20% pró-trabalhador. É um tribunal essencialmente liberal, ou seja, do ponto de vista econômico, é um tribunal cujas decisões são de direita. Mas você não consegue hoje, no Brasil, fazer um debate, né, mais refinado ou menos imbecilizado do que esse. Porque qualquer um que tenha um pensamento racional um pouquinho mais apurado vai ser chamado de esquerda. E aí fica nessa história, é esquerda e direita. O Alexandre de Moraes é esquerda e direita. O Alexandre de Moraes nunca foi esquerda. O Alexandre de Moraes é um homem, desde a época que fazia política em São Paulo, era do PSDB. Depois foi ministro da Justiça do Temer. É alguém que ascendeu ao Supremo Tribunal Federal através do golpe de 16. Ou seja, nesse momento, porque tem um comportamento racional minimamente civilizado de defender a democracia no Brasil, é taxado, né, pela extrema-direita como um cara de esquerda. Nós precisamos retomar a racionalidade e a inteligência no debate público, no debate político no Brasil. Muito bem. Eu até um dia desses aí, Ramon, eu fiquei surpreso, né? Você sabe que a nossa voz, o som da nossa voz é medido, digamos assim, por decibéis, né? Uhum. Então, se você atingir 70 a 80 decibéis, você tem um som alto. E 85 para cima é grito. Nós temos um deputado federal que, quando sobe no palanque, ele segue essa linha do 85, 90, 95, enfim, até o tempo. Eu não sei como é que não fica afônico, né? Porque se eu falar muito, nem precisa eu gritar, eu já fico afônico. Mas esse cidadão que eu estou falando, né? Ele foi esses dias para a tribuna aí comemorar a ponte binacional, né? Até me surpreendeu, né?
porque ele é extremista de carteirinha, né? Ele é um extremista vitalício e foi comemorar, né? Até fiquei surpreso, né? Porque às vezes as pessoas têm um momento de lucidez. E ele cumpriu o dever do cristão? Porque diz lá Santo Agostinho que o primeiro dever do cristão é a gratidão. Por gratidão, ele deveria ter agradecido ao presidente Lula pela obra. Não sei, eu sei que ele foi comemorar, entendeu? E me chamou a atenção essa comemoração dele, né? É um deputado federal de Rondônia. Herbert Lins, sua vez. Olha, Cícero, eu já escrevi, já me posicionei nas redes sociais há faz tempo. Quando houve o primeiro impeachment no Brasil, que foi contra o ex-presidente Fernando Collor, eu me retirei da reunião da cúpula do Movimento Estudantil da Paraíba por discordar do processo de impeachment de Collor. Por que eu discordei? Porque me retirei do movimento. Porque sou contra a quebra da ordem institucional. E Brizola, Leonel Brizola, que era o líder político da época, do qual eu admirava e seguia, se posicionou contra o impeachment do Collor, entendeu? E explicou os motivos e por que era uma quebra, uma ruptura da ordem institucional. Então, qualquer tipo de impeachment, eu sou contra, porque há um rompimento da ordem institucional. Você já falou isso para o Amir aqui? Então, o Amir foi o relator do impeachment do Collor. Ele sabe. Ele sabe. Inclusive, eu disse a ele, Amir, eu lhe respeito muito. Ele explicou os motivos, as coisas, e ele pagou um preço caro por ter sido o chacal do Collor. Ele não conseguiu mais voltar ao cenário político. Voltou depois como suplente no lugar do Antônio Rondônia. Mas depois não conseguiu. Todos que caçaram o Collor tiveram um fim trágico. Então, assim, e também quem ficou do lado dele. Então, assim, eu sou contra o impeachment do Alexandre Moraes, eu sou contra o modelo de escolha do ministro do STF, eu acredito que tem que ser feito de outra maneira, e também não cabe a discussão agora. Agora, com relação a essa pesquisa, com essa, as análises de dados, essa é a minha posição. A ruptura da ordem institucional, ou Cícero, ela cria precedentes negativos. Porque daí, qualquer um não vai poder terminar o seu mandato, nem muito menos o cara que está ali como ministro do STF. Quando houve um assanhamento para caçar o Bolsonaro, eu fui para as redes sociais defender que Bolsonaro tinha que continuar o seu governo e terminar o seu governo até o último dia. Eu fui contra o Fora Bolsonaro. Quem me chamar para mover impeachment de quem quer que seja, não conte comigo. A minha posição é respeitar o mandato de quem foi eleito. Agora sim, se houver comprovadamente, escancaradamente, corrupção e for pego com a boca na botija, tudo bem. Aí é algo a se discutir e deixar que a Justiça e a Polícia Federal comprovem. Os órgãos de fiscalização e controle. Porém, eu tenho muito medo, porque no nosso país existe aquilo que eu tenho mais medo, que é orquestração para assassinar reputações. Ricardo Frota, sua vez. Olha, para moralizar o Brasil, o impeachment do Alexandre de Moraes, ele é preciso, ele é fundamental. Eu não estou falando por ser de direita, não tem nada a ver com isso. A gente está falando por violação dos direitos humanos, no qual o Brasil é signatário. O Brasil assinou acordos internacionais dizendo que iria lutar, iria defender direitos humanos. Aí quando o seu membro da Suprema Corte viola, isso ficou muito caracterizado, aí a gente, não, mas é a nossa democracia. A gente pode violar tudo, pode tocar o terror no Brasil em prol da soberania. É isso que a esquerda defende. Não, nosso país é soberano, então vamos matar, vamos acabar com destruir o país, porque nós somos soberanos. Que bonito, que argumento que eles utilizam. Mas não é isso que eles estão vendo, não, porque lá fora eles estão olhando tudinho que está acontecendo no Brasil. Olha só o que a PGR fez, ela pediu para o Clezão, olha, ele tem laudo, ele vai morrer se não colocarem ele em liberdade para fazer tratamento.
Aí o Alexandre de Moraes, não tô nem aí. Não é da minha família, não é meu pai, não é minha mãe, então dane-se. Aí foi lá e manteve o Clezão preso, encarcerado. Pouco tempo depois ele faleceu. E aí? Isso não foi uma violação dos direitos humanos? Seria violação dos direitos humanos se a pessoa que estivesse lá fosse algum parente de alguém aqui da bancada. Certamente eles estariam aqui indignados, execrando Alexandre de Moraes. Mas isso não aconteceu, não foi com nenhum membro da família deles, foi com uma pessoa da direita. Tudo que acontece com alguém da direita, pouco importa se ele é um ser humano. Porque hoje em dia, para a esquerda, ser humano, sendo de direita, não é ser humano. Acabou. É isso que eles pregam ódio. Eles querem que vocês tenham ódio das pessoas de direita. Tanto que eles tratam as pessoas de direita aqui como extrema-direita. Porque Bolsonaro nunca foi extremista. Ninguém. As pessoas que estão defendendo a direita aqui são as pessoas mais democráticas, são as pessoas que mais defendem a Constituição, são as pessoas que mais cumprem as leis. Aí vem dizer os extremistas. Isso é um argumento falido. É um argumento que não se sustenta mais. A gente precisa ter essa consciência de que existe polarização. Que bom que existe polarização. Imagina se todo mundo estivesse seguindo o mesmo caminho. Isso é uma ditadura já clara. Essa divergência de opinião, essa pluralidade de partidos políticos que a gente tem, é justamente para que as pessoas pensem diferentes. Cada um pensa diferente e juntos eles formam um consenso. É isso é democracia. O dissenso, a discordância, isso é democracia. Agora, quando você não aceita a opinião contrária, quando você não aceita a oposição, aí, meu amigo, aí a gente está caminhando por um caminho completamente errado da ditadura. O Brasil está comprovadamente com grandes características de uma ditadura. Eu não estou falando aqui defendendo que tem uma ditadura plena, mas existem fortes características de ditadura. Censura é uma característica forte da ditadura. Pessoas sendo censuradas, bloqueio de redes sociais, tornozeleira no ex-presidente da República. Nunca aconteceu isso na história do Brasil. Ah, não, a gente tem medo de ele fugir. Como que uma pessoa igual ao Bolsonaro, que não pode ir numa esquina que já tem uma multidão, qual a probabilidade, mesmo tendo sido tomado, né, o passaporte dele, ou seja, ele já não pode mais viajar. Então aqui no Brasil, qual é a possibilidade de ele querer empreender fuga? Como que um presidente da República pode empreender fuga? Você vê uma pessoa que está foragida, eles fazem um retrato falado. O retrato, coloca lá o retrato, essa pessoa, se vocês virem, como que o Bolsonaro vai fazer isso? Uma pessoa pública, uma pessoa que é conhecida por toda a população Ricardo, brasileira. deixa eu fazer uma então pergunta. isso, faça. Tu é do Novo ou tu é do PL? Eu sou da direita, do Partido Novo. Não. Eu estou defendendo a direita. Você está defendendo a extrema-direita. Não, Você não sabe eu nem o que você defende. acabei de falar que o Bolsonaro não é Mas vamos extremista, lá. nunca foi. O teu zelou, partido tem um pré-candidato a sempre presidente zelou. que é o Zema. Eu estou defendendo direita, não estou defendendo aqui candidatura de político. Eu estou falando da direita que está sendo massacrada, não importa se é do PL, se é do Novo. Não, você importa. está defendendo a extrema-direita. Não importa, qualquer pessoa que está sendo perseguida, independente do espectro político, eu estou aqui para defender. O comportamento da direita não é igual ao da extrema-direita, Ricardo. Não, claro que não. A esquerda Me não diga se quem é o importa líder. com as Vamos pessoas. Eu aqui, ó para vocês terem uma ideia. O Cícero colocou a matéria semana passada da Michele Bolsonaro, falando porque Não gagueja, não. Porque o Alexandre de Moraes vai ter que ir frequentar agora o Beto Carreiro World. Aí eu falei, é uma fala infeliz, porque a gente tem aqui o maior parque temático. Eu falei? Não, tu colocou a matéria lá. Tá. Aí eu tô falando assim que eu fui contra a fala da Michele. Eu falei, peraí, uma fala infeliz, porque a gente tá falando aí do maior parque temático da América Latina. Ela colocou de uma forma como se fosse uma punição pro Alexandre de Moraes frequentar o Beto Carreiro World. Ou seja, eu sei criticar ainda quando a direita se levanta e fala uma besteira. Ricardo, Eu já fui sim, muito bom e indico. É mesmo? Qualquer pessoa... Você já brincou com o Mickey Mouse?
Não, peraí. Não, Herbert. Fica fazendo chacota de um assunto sério, Herbert. A gente está falando com seriedade. Tem pessoas sendo presas, sendo perseguidas, pessoas sendo mortas. Se no tivesse presídio, em casa, não estava preso. pessoas doentes. Pessoas doentes. Vandalizou o Que é Brasil. isso? Você está defendendo a ditadura. Que você é um defensor da ditadura. Você Vandalizou os quer três penalizar poderes. pessoas inocentes. Se tivesse em que casa, já aconteceu, movimento que já pacífico, aconteceu no não Brasil estariam presos. e não foram presas dessa forma. Muito bem, conclua, Acabou. Ricardo. Vamos Conclua. ter senso, vamos ter responsabilidade com o que a gente fala. Independente, já falei aqui várias vezes, se fossem pessoas da esquerda que tivessem presa daquela forma, eu estaria Ricardo, defendendo pessoas aqui, da como eu esquerda fui já foram homem, presas como eu no fui homem para Esplanada. dizer que a prisão do Lula foi uma prisão ilegal e arbitrária. Quem da esquerda assume que o Bolsonaro está sendo perseguido? Ninguém. Porque eles são idolatradores, eles idolatram políticos. Eu não, eu sou legalista. Se eu ver uma aberração sendo feita pela direita, eu vou chegar aqui e vou falar. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém, não. Eu falo a verdade e eu falo tudo aquilo que é bom para o povo. Muito bem, vai, Herbert. Você está debatendo com o Ricardo aí, vai no embalo aí já essa vez. Eu já falei. Samuel Você está agora. perdido, Cícero. Vamos lá, Samuel, por favor. Olha, eu vivi para ver um defensor da ditadura, da extrema-direita, brigar pela defesa dos direitos humanos. Primeiramente, essa situação que ocorre com algumas pessoas do 8 de janeiro, e eventualmente com uma ou outra violação processual que o Bolsonaro possa ter sofrido, retrata o fiel retrato do que a gente presencia todos os dias no Fórum Criminal, seja na Justiça Estadual ou na Justiça Federal. Violação de direitos humanos, ela ocorre toda vez quando a gente vê uma criança em idade escolar fora da escola. É verdade ou é mentira que nesse exato momento nós temos mais de 1.500 crianças e mais de 5.000 fora da sala de aula na rede pública? Isso é uma violação dos direitos humanos. Quando a gente vai no presídio provisório Urso Branco, que tem capacidade para receber 300 apenados, ou reeducandos, ou reclusos, réus, como vocês queiram definir no verbo. Nós temos o dobro da capacidade e ninguém se indigna dessa forma, com um discurso inflamado, e o cárcere ele tem a finalidade de ressocializar o indivíduo ao convívio da sociedade, e quando ele chega lá ele tem que escolher uma das duas facções que dominaram, também é uma violação dos direitos humanos. Quando você vai ao João Paulo II e vê aquela situação de campo de concentração de guerra e não se indigna fazendo essa defesa das pessoas mais fracas, dos pobres oprimidos, também é uma violação de direitos humanos. Nós temos 8 deputados da extrema-direita ou direita no estado de Rondônia. Nós temos 23 dos 24 deputados estaduais da extrema-direita ou direita. A unanimidade da Câmara de Vereadores do município de Porto Velho é da direita ou da extrema-direita. Me diga qual foi a única vez que qualquer um desses indivíduos, 2/3 dos nossos representantes no Senado Federal, são da extrema-direita. Me diga uma única vez, ao longo desses 30 anos de democracia, de pós-redemocratização, que um indivíduo desse pegou uma diária da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, do Senado Federal, para ir na Corte Interamericana de Direitos Humanos delatar os abusos que o povo sofre aqui na saúde pública, na educação, infraestrutura, na universalização da água tratada. E aí vem pessoas que analisam a energia na defesa do Bolsonaro, que tem um salário de capitão da reserva remunerada, recebe a aposentadoria especial de deputado federal, tem ajuda de custo de ex-presidente da República, com 8 seguranças e outros tantos assessores e carro blindado, passagem aérea ilimitada, ganha mais 40 e poucos mil do partido PL, a mulher também recebe, um é vereador em Balneário Camboriú, outro é vereador no Rio de Janeiro, outro é deputado federal em São Paulo, outro é senador da República pelo Rio de Janeiro, todo mundo está na política, mais de 100 imóveis quitados, 51 deles comprados em dinheiro vivo, recebeu 17 milhões, pegou joia saudita, fez rachadinha, fez tudo, e o povo tem preocupado com a violação de direitos humanos do Bolsonaro. Gente, ele pagou 8 milhões de reais para os advogados na fase preliminar fazer a defesa dele. E aí vem as pessoas falar que o problema do Brasil é o Alexandre de Moraes. Gente, coloque a mão na consciência. Igual eu, que tenho 35 anos e sou progressista,
e o Ramon Cojuí, que tem 55 anos, se o Alexandre de Moraes sair, a discricionalidade de nomear um novo integrante do Supremo Tribunal Federal é do presidente da República. Nesse caso, é o Lula. É trocar sovaco por axila. 6 por meia dúzia. Polícia Penal por policial militar. É a mesma coisa. Então, se for para ter mudança, que o Lula coloque o Ramon Cojuí, que tem 55 anos, pode ficar até os 75 anos. Que ele me coloque, que agora, né, recentemente eu completei 35 anos, vou poder ficar 40 anos no Supremo Tribunal Federal, ou tantas outras pessoas. Não pode ser tolos. Isso é cortina de fumaça para enganar você, telespectador internauta, que é alienado por política. Qual foi a grande obra que o Bolsonaro fez por Rondônia, que foi o segundo estado que deu a maior votação para ele no Brasil, tanto em 2018, perdeu só para Roraima, e agora em 2022 para o Acre? Qual a entrega que ele fez? Aí vem todo mundo aqui comemorar a ponte binacional. É muito feio fazer cortesia do chapéu dos outros. Quando foi inaugurado aqui, no próximo ano, o Hospital Universitário em Porto Velho, que vem com a nossa briosa Universidade Federal do Estado de Rondônia, vai estar um monte de político da extrema-direita e direita ali cortando o laço. Isso é palhaçada. É subestimar a inteligência do nosso povo. Falo tanto do Tarcísio. Qual foi a obra aqui que o Tarcísio pavimentou em Porto Velho, em Chupinguaia, em Mirante da Serra, em qualquer um dos 52 municípios? Então acho que a gente tem que fazer um exercício de reflexão, e se for para a gente defender direitos humanos, defenda os pobres, defenda o periférico, defenda a mãe de criança neurodivergente, que nesse exato momento na rede pública de ensino no município de Porto Velho, o prefeito Léo Moraes, o prefeito Hugo Chaves, Mauro Nazif, Roberto Sobrinho, não conseguiram criar um centro de especialidade para cuidar de crianças neurodivergentes. E aí é todo mundo que consegue pagar psicopedagogo, psicólogo, fazer musicoterapia, psicomotricidade? Não. Mas o filho do pobre, porque não é o filho do Bolsonaro, não é o Bolsonaro, não tem direito e acesso aos direitos humanos.